avivamento que aconteceu no templo de Salomão, depois que Salomão terminou a construção do grande templo em Jerusalém. Diz a santa palavra do avivamento assim: assim Salomão acabou a casa do Senhor, construção física. Segunda Crônicas, viu? Capítulo 7. Segunda Crônicas, capítulo 7. E a Bíblia está dizendo: e o Senhor apareceu de noite a Salomão e disse-lhe: ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar, para a casa do sacrifício, casa do avivamento. E se eu cerrar os céus e não houver chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consuma a terra, ou enviar peste no meio da minha da minha congregação, mas se o meu povo, aleluia, que se chama pelo meu nome, o nome do Senhor, humilhar, orar, buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Agora estarão abertos meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se faz com sinceridade neste lugar, no altar de Deus, na igreja, porque agora escolhi e santifiquei esta casa para que o meu nome esteja nela perpetuamente, de geração a geração, e nela estarão fixos meus olhos e o meu coração todos os dias. Quando a ti, se andares diante de mim, como andou Davi teu pai, e fizeres conforme tudo que eu te ordenei, e guardares os meus estatutos e os meus juízos, a bênção estará sobre vocês sempre, ó Salomão. Com estas palavras de 2 Crônicas, capítulo de número 7, estamos iniciando mais uma audição do meu, do seu, do nosso querido programa Bom Dia, Espírito Santo, para todo o Brasil. Estamos diretamente do bairro da Barra, em Salvador, Bahia, pela Rádio Cruzeiro da Bahia AM, pela Rádio A Voz da Bênção online, conectado com a Alexia, pela ICB-RN Rio Grande do Norte, pela Rede Dias Dávila de rádio, pela Missão Gospel Rede e de Pregai, pela 98.3 Gospel FM para toda a região metropolitana. Estamos pelo Facebook, estamos com uma nova página no YouTube, abalando, aleluia, com mais de 700 programas recuperados. Para você entrar em minha página é fácil, Bispo Daniel de Oliveira. Já são 5h10 em Salvador, terra boa, que mana leite e mel, terra de nosso Senhor. Hoje é sexta-feira,
Sexta-feira do avivamento, aleluia. Sexta-feira da quebra das maldições, aleluia. Sexta-feira da unção interna, aleluia. Sexta-feira de caminharmos para a casa de Deus, o templo, porque se o meu buscar a minha face, converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei seus pecados, sararei a sua terra. Promessa de Deus para Davi, para Salomão, para Israel, para o Daniel, para a igreja dele na terra, que crê, que busca, que abre o coração para o avivamento. Aumente o volume do seu celular, do seu computador, do seu aparelho de televisão, porque o bom dia Espírito Santo está no ar, dentro da sua casa, do seu carro, máquina agrícola, carreta, caminhões. O programa está dentro do Uber, do táxi, do 99, na plataforma de petróleo, aí dentro do metrô, no ferryboat, em uma embarcação, no avião, no aeroporto, no porto, na rodoviária, no hospital, no manicômio, no presídio, ala feminina, ala masculina, não importa. Aonde você estiver me assistindo, me vendo, me ouvindo, a palavra do avivamento estará dentro do seu lindo e querido coração. Bom dia, cidade de Varginha, Três Pontas. Bom dia, Três Corações, Lavras, Alfenas. Boa Esperança, Machado. Bom dia, minha querida Porto Seguro. Bom dia, Ilhéus. Feira de Santana, Vitória da Conquista, Irecê. Amargosa é o nome da cidade. Mas nós temos duas grandes igrejas em Amargosa. Bom dia, Barreiras, Juazeiro na Bahia, Juazeiro do Padre Cícero no Ceará. Bom dia, Fortaleza, Recife, Olinda, meu querido e velho Caruaru, bom dia, com aquela paz que excede aos nossos entendimentos. Bom dia em Budas Artes, São Paulo, Marília, Baixada Santista. Bom dia, povo lindo da minha bela e querida Uberlândia, Uberaba, Araxá, Araguari. Bom dia, Lavras, Conselheiro Lafayette, meu querido Juiz de Fora. Bom dia, Juiz de Fora. Bom dia a todo o povo aí no Brás me acompanhando, Barueri também me acompanhando. Bom dia a todo o povo lindo de Florianópolis, ao povo de Caxias do Sul, ao povo de Canoas, Brasília. O Brasil se une nas asas do Espírito para dizer uma só frase: eu quero. E ele vai te dar avivamento. Hoje é dia 22, sexta-feira de avivamento, quebra de maldições, libertação. Hoje é dia de desfazer o nó cego, misericórdia. Hoje é dia de desfazer o nó de porco, é um nó especial para prender pezinho de porco, misericórdia. Hoje é dia de quebrar a mandinga, o bozó, o catimbó, a macumba, o batuque, a feitiçaria, as alianças com as trevas. Hoje é dia de desfazer a mitologia romana, grega,
Hoje é dia de quebrar a feitiçaria e a idolatria. Hoje é dia de ir lá naquele pé de abacateiro roxo, lá naquele pé de piaçava, lá naquele pé de jacamole, lá naquele cemitério abandonado. Hoje é dia de ir lá naquela casa de Exu e desfazer todas as obras das trevas no poder do avivamento de Jesus, que é luz poderosa para repreender o mal. Hoje é dia de desfazer a obra do diabo, do seu quarto, de sua casa, da cabeça da sua filha, da cabeça do seu marido, de seu ex, de sua ex. Hoje é dia de desfazer toda e qualquer queima de pólvora, banho de pétalas de rosa. Hoje é dia de desfazer os 5 Salomão, os búzios jogados, as cartas de tarô firmada. Hoje é dia de batalha e o avivamento. Quando chega, rapaz, na casa, na rua, na família, na estrada, em frente ao Mar Vermelho, em frente ao Rio Jordão, não tem conversa fiada. O mal é derrotado, porque o avivamento é o próprio sopro do Espírito de Deus para gerar em nós uma nova vida, uma nova unção, uma nova autoridade. Orava eu no dia 25 passado, já está completando um mês, em nossa internacional convenção em Brasília, numa sexta-feira, dia 25. Eu orava pelo mês de agosto, e quando eu orava, o Espírito do Senhor falou comigo em meus tímpanos. Agosto, o mês do avivamento. Eu abro a boca, eu deito, eu levanto, eu entro no carro para dirigir, eu estou no altar, no gabinete, em casa, até assistindo às vezes televisão, eu estou na rua, estou em momento de lazer. Há uma voz dentro de mim que não me incomoda, porque faz parte do meu Deus. A voz só fala avivamento. Eu chego aqui na rádio, entro aqui nos estúdios da Super Cruzeiro da Bahia, AM, para transmitir para as outras emissoras o programa. A voz é uma só, avivamento. Às vezes eu fico me perguntando o que Deus quer comigo, o que Deus quer de mim ainda aos 72 anos de idade. Avivamento é a palavra de ordem do trono de Deus para este evangelista do avivamento. Eu sempre fui um pregador de avivamento, quem me conhece sabe. Mas parece-me que do dia 25 para cá, a dose do Espírito, o cálice que tem vindo sobre mim, é mais forte do que eu. Avivamento. Porque a igreja está se apostatando da fé. A igreja está em aliança com partidos políticos malditos. A igreja está parecendo hoje um vale de ossos secos. A droga, a bebida, a malandragem, a pilantragem, a venda de indulgências, o comércio nos altares, o pecado, a falta de respeito pela palavra, pela Santa Ceia,
tem estado nos altares. E se não houver avivamento, a igreja será fracassada, derrotada, envergonhada, escandalizada, destruída pelo gafanhoto, migrador, cortador, devorador. Sempre Deus usa alguém em tempo de crise com uma palavra de ressurreição, como ele usou Moisés, Josué, Elias, Eliseu, Daniel na Babilônia, como ele usou Paulo entre os gentios, Pedro. Sempre ele usa alguém, como ele usou João Batista no deserto, para clamar, para levar a palavra que precisamos levar todos os dias: avivamento. Talvez esta palavra seja uma palavra distante de você, meu irmão, minha irmã. Mas eu trabalhei durante muitos anos com o apóstolo Doriel de Oliveira. Ele pregava avivamento, ele transpirava avivamento, ele era uma tocha de avivamento. Antoniette sabe disso, Iraci também, Marisete também. Aonde ele chegava, ele provocava avivamento. Porque se as igrejas não forem avivadas, se nós não avivarmos a congregação, quem avivará? Nós temos que saber que nós somos sal da terra. Se o sal tornar insípido, com que há de salgar? Somos a luz do mundo e não a lamparina do mundo. Deus nos chamou para sermos pentecostais. Deus nos chamou para sermos protestantes. Não aliançar com ecumenismo, ou com Baal, ou com Jezabel, ou com a maldita e diabólica idolatria. Não, não. O homem de Deus, a mulher de Deus, o menino de Deus, o jovem de Deus, ele tem que respirar e transpirar avivamento. Avivamento não é presepada, não é rodopio, não é roupa branca. Avivamento não é reteté, avivamento não é presepada, avivamento não é histerismo. Avivamento é de dentro para fora. É voltar ao primeiro amor. É pedir perdão, é entrar pela porta, é voltar à prática das primeiras obras. Esta é uma mensagem que Deus me deu para falar para a Bahia, para o Brasil. Avivamento. Uma nova época, uma nova estação, uma segunda, terceira ou quarta oportunidade, talvez, porque Ele não quer nos condenar com o mundo. Jesus não quer nos condenar com o mundo. Às vezes ele nos dá a segunda, a terceira chance de dizer: perdoa-me, ajuda-me. Tá bem? Escrevam: eu quero avivamento total. Profetiza. Se você me achou aqui, é porque Deus quer te esquentar aí, com a chama do avivamento. Profetizam? Eu quero, nesta sexta-feira, avivamento total. Não é em uma parte, não é em um setor da vida,
é avivamento total. Escreva Sandra, Antoniette, Edneide, profetizam. Bispo Daniel, já tenho profetizado. Profetiza novamente. Eu sou um pregador de avivamento. Escreva Nice. Escreva Marisete Chagas. Escreva Areia Branca. Escrevam Tatiana, Antoniette. Eu quero avivamento total nesta sexta-feira, dia 22. Coloque o hino do avivamento, porque este hino, esta revelação, está movendo o Brasil cristão. Bom dia, Espírito Santo. Avivamento na minha saúde. Eu quero avivamento total na vida da minha família. É isto aí, Cristina. É isto aí, Edneide. É isto aí, Laís. É isto aí, Tatiana. Canta, povo da Casa da Bênção, da Assembleia de Deus, da Batista, da Universal, da Presbiteriana. O avivamento é geral, é total. Eu não sou tribo, eu sou reino. Escreva Marinalva. Avivamento total em minha vida. Eu não sou tribo, eu sou reino. Aleluia. Eu não sou tribo, eu sou reino. Escreva Rosimeire. Eu quero avivamento total. Canta, povo da cidade de Juiz de Fora, Barroso, Barbacena, Carandaí, Carandaí com Deus, Conselheiro Lafayette, bairro Carijós, bairro Buqueirão, canta, Efigênia. Canta, Carmelita. Canta, São Paulo. Aleluia. Canta, Alexandre. Eu quero avivamento total nesta sexta-feira 22. Informa Marisete Chagas. Eu sou um pregador de avivamento da Catedral do Avivamento, Salvador, Bahia, Brasil. Vem comigo na visão que Deus me deu. Irmãos, atentai. Chegue mais perto do seu aparelho. Se a Igreja de Jesus na Terra, nos dias de hoje, profetizado pelo apóstolo Paulo, na segunda epístola, capítulo 3, que ele escreveu a Timóteo,
que os dias seriam trabalhosos, difíceis demais. Se a igreja não tiver avivamento, as portas fecham, como já tem fechado muitas congregações. Depois da pandemia, houve um fechamento de igrejas pelo Brasil afora e em todo o mundo. Por quê? Porque a apostasia, a Torre de Babel, se estabeleceu nos altares. Jezabel, Acabe, Judas, Ananias e Safira, Balaque e Balaão, o mesmo demônio que estavam neles, invadiu as igrejas e congregações, gerando desânimo, apostasia, frieza e, em muitas delas, doutrina de demônios. Se a igreja não for avivada, se o fogo não voltar a acender dentro daquele coração gelado, o inferno ganhará muitas almas. O Espírito Santo falou comigo. Avivamento em agosto. Eu tenho que pregar esta mensagem até o dia 31. Porque a chama do Espírito dentro de mim aumenta, me incomoda e me ordena a fazer, e a trazer, e a apresentar a palavra do avivamento. Quantas pessoas eu conheço e você conhece, que eram pastores, reverendos, diáconos, obreiros, apóstolos, que veio aquela frieza, aquele desânimo, aquela apostasia, e a Torre de Babel se estabeleceu, o faraó, o Judas, o Herodes, a Dalila entrou e apagou o fogo do Espírito. Mas Deus sempre dá a segunda, a terceira, a quarta chance, porque Ele não quer nos condenar com o mundo. Não, não, não. Ele quer nos salvar, nos aquecer novamente e acender a chama para que a glória da segunda casa seja maior do que a da primeira. Atentai. Quantos altares aí que era uma fogueira, virou um depósito de carvão. E vocês sabem disso. Quantas congregações que tinha temor a Deus e virou uma baderna nos altares. Um verdadeiro comércio de homens que não têm compromisso com Deus, nem com a salvação, nem com a palavra revelada. Avivamento não é jogo de lâmpadas LED no altar. Não é igreja pintada de preto, coisa horrorosa. Avivamento não é roupão branco dançando. Avivamento não é reteté. Não é histerismo e nem gritaria. É de dentro para fora. É de fora para dentro. A verdadeira conversão em Deus, voltando ao primeiro amor, bebendo novamente da água sem poluição e caminhando com Deus. Medite, examine-se o homem a si mesmo, faça um exame na vida, na consciência, na família, em todas as áreas da vida, peça perdão, misericórdia, e volta
ao primeiro amor. Eu sou um pregador de avivamento desde a minha pré-adolescência, mas só que nestes últimos dias o Espírito tem me apertado para falar mais sobre este tema que a noiva precisa ouvir. Senão ela morre na fé e é lançado no lago de fogo e enxofre. Atentai para esta palavra que eu tenho falado. Avivamento. Se lá naquele altar não tem mais avivamento, eu te dou um conselho como avivalista. Sai dela, povo meu, para não ser cúmplice do pecado de Jezabel, de Ananias e Safira, de Balaque e Balaão. Sai dela, alinhe a sua vida e adore a Deus, o Deus das oportunidades. Hoje é sexta-feira, dia 22. Já estou perto de completar um mês desta revelação que veio a mim. E hoje nós teremos avivamento total na Catedral do Avivamento. Catedral da Bênção no Largo das Sete Portas. Ganha mais um título pela revelação do Espírito. Catedral da Bênção, Catedral do Santo Óleo Original, Catedral do Sobrenatural e agora Catedral do Avivamento. Evangelista Daniel de Oliveira. Largo das Sete Portas, 446. Hoje é dia de uma quebra de maldições, bebendo o cálice sagrado original. E todos os caminhos hoje na Bahia levam o povo à Catedral da Bênção, do Avivamento. Largo das Sete Portas, 446. E na Lima e Silva, 116. Amanhã, olha que coisa forte, teremos 12 horas de oração na Catedral, com a pastora avivalista Sulamita de Oliveira. De 9 da manhã até 9 horas da noite, palavra de Deus, oração e ministrações. Amanhã, 12 horas de oração para abalar o inferno e costurar a boca do diabo. Amanhã. Domingo, a escola de profetas na Catedral. Eu estarei ministrando o avivamento da doutrina de Deus sobre o povo nesta linda aula profética, domingo, na escola de profetas, unicamente na Catedral. Estamos em um término de um mês revelado, profético, abençoado. Atentai para hoje, para amanhã, para domingo, e assim nós vamos recebendo o que precisamos receber para vencer os dias maus. Santidade ao Senhor, avivamento, renovação de aliança, pacto novo com Deus. Será que vocês entendem? O que é ser avivado, reavivado, tornado a ser avivado?
Atentai para o dia de hoje. Venham estar conosco. Traga fotografias da família, peça de roupa, garrafinhas com água. Quebrando a maldição na força poderosa do avivamento desta sexta-feira. Ou amanhã, nas 12 horas de oração. Ou domingo, na Escola de Profetas. É a única igreja do Brasil que, por uma visão espiritual, realiza a Escola de Profetas. Atentai, não perca a sua chance, sua oportunidade. Valoriza o valor que vem de Deus. Olha que palavra linda, rapaz. Valoriza o valor que vem de Deus, que não vem das associações, que não vem das amizades. O valor que vem de Deus, para nós nos enriquecer, não na vida material, porque o que adianta o homem ganhar o mundo todo, mas a riqueza mais rica que existe, o avivamento brilhando em nós, através de nós, por um povo que se encontra no vale de ossos secos. Escrevam, eu quero avivamento total nesta sexta-feira, dia 22. Coloque aí para mim novamente o hino do avivamento, porque enquanto eu falo, o Espírito trabalha através da voz que sai dos nossos lábios. Bom dia, Espírito Santo. É isso aí, Iraci, Marisete, Tuniete, Jane. Estes são dias de avivamento. Estes são dias de Nova estação, Wilson. Agora chegou o momento. Chegou o tempo da visitação. É avivamento purinho. Choramos, profetizamos um grande mover. Agora vemos a nuvem de glória e a coluna de fogo descer. Já chegou o tempo, novo momento. Chegou a nova estação. Chegou. Eu quero avivamento total nesta sexta-feira. Receba, serva. Uma colheita além dos limites. Uma colheita além dos limites. Uma colheita além dos limites. Uma colheita Canta, Laís. natural. Será que vocês entendem o que é avivamento? Será que vocês entendem o que é uma nova chance? O acender da lâmpada de Deus? O acender da lâmpada de Israel? Será que vocês entendem o que é a glória sobre o templo que Salomão construiu? E que a Bíblia diz, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se orar, se buscar a minha face, se converter dos maus caminhos, eu ouvirei dos céus. A Bíblia diz que ele ouvirá dos céus, perdoará seus pecados e sarará a sua família, a sua terra. Será que vocês entendem o que Deus está falando? Agora estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos da oração que fizer neste lugar. Será que vocês entendem o que é avivamento? Talvez o seu pastor, o seu apóstolo, o seu presbítero nunca lhe falou deste tema, porque ele é um morno, e o morno será vomitado da boca de Deus. Se a igreja não for avivada, não for aquecida, a igreja será sufocada pelo mundo. O mundo nos odeia,
porque andamos ao contrário dele. Atentai, se você entende o que é avivamento, se você ama como eu amo esta mensagem, porque sou um evangelista de avivamento, um pregador de avivamento, participe do meu ministério espiritual. Como missionário, eu estou aqui por várias emissoras, eu estou aqui por várias comunicações, FM, AM, online, Alexia, Facebook e YouTube também, em minha página Bispo Daniel de Oliveira, novamente no YouTube. O diabo apagou a minha página no YouTube, mas nós recuperamos. Então, patrocina-me. Receba, escreva aí, Cristóvão. Avivamento hoje e agora. Bora! Busque avivamento, para que a maldição da sepultura não tome conta da sua casa. Então mande uma oferta. R$53 é muito? Não. R$53 é um frango assado. Para a matéria se deliciar. R$53 aqui é para gerar vida eterna na igreja morna e morta. Mande agora uma oferta Isaac, como nesta semana a irmã mandou. Ou traga em minhas mãos na catedral hoje, ou sábado, ou domingo, ou um dízimo, ou um voto, ou uma bênção daquela bênção que você recebeu. Lembram ou lembra dos mortos espiritualmente? Mande uma oferta. Como eu vou mandar, missionário? Ó o Pix aí, ó. Marisete Chagas, secretária oculta, que eu nunca vi, nunca irei vê-la, nem sei quem é, está colocando ali o número do Pix, Edneide lá de Pernambuco também, 71-9918-62-232, Bradesco, Daniel de Oliveira. Por que em seu nome, missionário? Eu lhe explico, porque eu lhe devo explicações. Porque se vier em nome da igreja, tem que passar pelo diretor de finanças. Se você manda em meu nome, eu pago o compromisso todos os dias. Entenda? 71-99-18-62-232. Bradesco, Daniel de Oliveira. Às vezes você tem uma bênção aí que recebeu, que vendeu. Às vezes você tem uma bênção aí guardada, acumulada. Lembra da evangelização? Lembram do avivamento? Você liga a rádio e ouve pastores pregando, mas eles não falam de avivamento. Porque às vezes ele não tem mais avivamento para transmitir. Pregue o evangelho. Ganhe almas em redor do mundo. Faça a obra como um bom evangelista do avivamento ao meu lado. Eu quero ver passando aqui no visor uma oferta de R$53. Abra sua Bíblia. Senta na beirada da cama, do sofá ou no banco do carro. Leia Isaías capítulo 53. Pagou o preço por nós para vivermos o verdadeiro avivamento.
Será que as palavras que eu falo não move o seu coração? Se move, antes de terminar este mês, mande esta oferta, um voto, um dízimo, ou traga em minhas mãos. Estas emissoras que me retransmitem, algumas delas é 0800, mas nós temos compromisso com as outras, que são empresas que precisam ser mantidas. Ouviram o que eu falei? Às vezes vocês me acompanham há tantos anos, como eu ouvi uma irmã me dizendo, há 45 anos eu lhe sigo. Me batizei em outra igreja, mas o Senhor é meu pai. Ô filha ingrata, lembra da casa do pai que foi usado para te evangelizar? Às vezes vocês me acompanham há 30 anos, há 50 anos. 50 não, 46. Mas nunca colocou uma semente no ministério que te abençoa. Lembra? Mande uma oferta, um voto, um dízimo, antes de terminar agosto, tá bem? E assim juntos estaremos fazendo parte do maior avivamento do Brasil. Eu creio assim, eu prego assim, eu vivo para isto e por isto, tá bem? Coloca aí para mim o hino da oferta e eu profetizo o gasofilácio de ouro ao lado do sofá bege em sua casa, com a estrela de Davi, que representa Jesus brilhando na sala de sua casa. É a hora da santa oferta para quem investe verdadeiramente na obra de evangelização. Eu venho trazer para o meu Salvador a minha oferta de fé e amor. Eu venho trazer para o meu Salvador. Aceita, Senhor, minha oferta de amor. Eu venho trazer. Tatiana está escrevendo: obrigado, Senhor, por ter pago um alto preço por mim. Aleluia, Tati. Irmãos, lembrando que hoje é sexta-feira do avivamento na Catedral do Avivamento. A vocês aí da Vila Laura, do IAPI, da Santa Mônica, da Garibaldi, da Joana Angélica, da Avenida 7, Campo Grande, Corredor da Vitória, Garcia, ao povo da Barra, Ondina, Maralina, Pituba, a todo o povo da Avenida Paralela, do Le Parque, do Alphaville, ao povo da Estrada do Coco, Estrada Velha do Aeroporto, Orla Marítima, Itapuã, ao povo das Cajazeiras, Bairro da Paz, Castelo Branco, 7 de Abril, Vale do Ogunjá, Vale de Nazaré, Vasco da Gama, Ondina, Maralina, Pituba, Estiepe, minha querida Boca do Rio, misericórdia. Ao povo da grande região do Cabula, Pernambués, Avenida Paralela, ao povo da Vila Laura, da grande região da Baixa de Quintas, Fazenda Grande, IAPI, Castelo Branco, Fazenda Grande, São Caetano, Boa Vista, Capelinha, Lapinha, Largo do Tanque, São Martins, Fonte do Capim, a todo o povo da Jaqueira do Carneiro, ao povo do Curuzu, Peruvais. Hoje é um dia de avivamento poderoso. Amanhã, 12 horas de oração. Domingo,
a escola de profetas na Catedral da Bênção. Estamos num fim de semana poderoso. Aproveite e venha receber a sua bênção. Ao povo da Baixa dos Sapateiros, Nazaré, Saúde, aí próximo ao Colégio Central, ao povo da Saúde, Taboão, Tororó, meu querido Jardim Baiano, a todo o povo da Lima e Silva, da Avenida Suburbana de Paripe, a Calçada, Cidade Baixa, da Ribeira à Calçada, venham estar conosco. Você quer avivamento? Você quer viver uma nova experiência? Busque a água limpa na fonte que te oferece água limpa. Tá bem? Já são 5h56. Eu continuo fazendo aquela oração por uma revelação divina, por mulheres gestantes que estão no 1º mês ou no 9º mês, para que haja cobertura espiritual sobre sua gestação, porque durante o período da gestação, as mulheres sofrem muito ataque emocional e psicológico e às vezes da família. Às vezes a mulher tem um bom plano de saúde, mas ela precisa da cobertura espiritual que não tem nada a ver com ciência. Então mande para mim o nome da mulher gestante da sua família, sobrinha, filha, nora, neta. Estamos orando por pessoas com depressão. É uma enfermidade maligna que tem atacado jovens e idosos. Criança com autismo é outro campo que Deus me mandou orar. Pessoas com câncer em tratamento ou foi diagnosticado recente. Pessoas bipolar. Então, mande para mim estes pedidos especiais para este telefone. É o telefone da bênção do Zap da Catedral do Avivamento. 99 713 78 81. Anotou? 99 713 78 81. Anote em sua agenda, na porta do guarda-roupa, do espelho do guarda-roupa, porta da geladeira, porque é o telefone do socorro divino. Manda mensagem digitada e eu colocarei os nomes das pessoas da família no livro profético dos anjos. Tá bem? Pedi e recebereis. Quem pede, recebe. A Bíblia manda orar uns pelos outros. E a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Só de você pedir, Deus já está te ouvindo. Entenda o mundo espiritual pelo caminho da fé. Tá bem? Vamos louvar a Deus com obra santa, vamos? Porque esta obra aqui apresenta o avivamento para vivermos santidade ao Senhor. Bom dia, Espírito Santo. Obra santa do Espírito está Deus abençoe São Paulo, Taboão da Serra, eita, cidade linda. Deus abençoe Barueri,
Taboão da Serra, Marília. Deus abençoe Osasco, Santo André, Ribeirão Preto. Deus abençoe Santos, São Vicente. Deus abençoe o povo lindo aí do Braz. Deus abençoe todo o povo de Bauru, Guarulhos. Deus abençoe, povo lindo aí da minha querida região metropolitana de São Paulo. Deus te abençoe, Renildes. Escreva, Renildes. Eu quero avivamento total. Bora! Você é das minhas, Renildes. Você é avivalista. Profetiza avivamento sobre a sua família. Hoje, aqui e agora. Canta, dizimistas e ofertantes, que mantém este programa no ar. Já são 6h01, informa o relógio digital aqui dos estúdios da Super Cruzeiro da Bahia. Olha, irmãos, abra sua Bíblia e prepare para hoje, sexta-feira, quebra de maldições, no poder do grande avivamento que está em nós e por nós e sobre nós. E amanhã, 12 horas de oração na catedral, de 9 da manhã às 9 da noite. E domingo, venham conhecer e saber o que é Escola de Profetas. Nunca mais sua vida será a mesma. Garanto para vocês. Estamos encerrando este mês. Que mês poderoso. Eu nem sonhava que este mês seria tão abençoado como tem sido. Mas Deus está movendo águas, montes, mares e derramando maná do céu para os que buscam o maná. Estamos vivendo um mês poderoso e setembro será um mês de muitas atividades e principalmente o grande congresso de mulheres da Casa da Bênção na Catedral com a pastora Marinalva. Setembro, o grande congresso. E assim nós vamos trabalhando, né? Implantando o reino, muitos dizimando e ofertando para manter a obra, outros colhendo frutos alheios. Participe, mande uma oferta, um voto, um dízimo, tá bem? Eu quero e peço avivamento para o Senhor e sua família. Renildes Paixão. Iraci Alves, eu quero avivamento total neste mês, em minha vida, aliás. Eu quero avivamento total para toda a minha família. Isto aí, Renildes. Você fala de onde, Renildes? Qual bairro, qual cidade? Diga-me. Moura. Bom dia, paz do Senhor Jesus. Amém, Moura. Escreva, eu quero avivamento nesta linda sexta-feira. Abra sua Bíblia, meu irmão, minha irmã. Abram as Bíblias agora. Pegue a Bíblia lá em cima do criado mudo da estante na bolsa.
no braço do sofá, no berço do bebê. Eu quero avivamento para São Francisco do Conde. Moura, pastor avivado, ele e a esposa estão pedindo mais avivamento. Elizabeth Lisboa, eu quero avivamento. Você já é avivada, né? É canela de fogo. Vai receber mais. Porque a bênção, ou Elizabeth, quando Deus derrama, é sem medida. Lembra das talhas do Caná da Galileia? Transbordavam de água. Lembram das 10 virgens, ou Elizabeth? 5 delas a lâmpada ficou seca, mas outras 5 elas tinham reserva, azeite sobrando, aleluia. Você está entendendo, Renata? Peça a Deus, Renata, avivamento, para que a sua luz brilhe, seu sal seja salgada, e você seja uma pentecostal legítima, aleluia, uma verdadeira protestante neste mundo de trevas. Olha, alguém mandou uma oferta de R$65, não deu para mim ler o nome. Pode ser 65 ou 53, tá bem? Alguém mandou ali, rapaz, milagre de hoje, que Deus faça um bocado de milagres aí, para as pessoas mandar para me manter aqui. Nós temos uma despesa de R$1.000 todos os dias, com a rede de pregação. Soma para ver quanto dá no fim do mês, fora as despesas normais da catedral e da sede. Só com a rede é R$1.000 de despesa todos os dias. Então participe. Em vez de você colocar sua lã, seu leite na mão de quem não faz nada, de altar que já morreu, de altar adulterado, de altar político, de altar com ecumenismo, julgue, examine, não joga semente na lama não, e nem deixe na beira do caminho. Tá bem? Cuide da semente que Deus te deu, para que você invista na maior obra que existe para os dias atuais, avivamento. Tá bem? Abra sua Bíblia. 2 Crônicas, capítulo de número 7. Pense num capítulo poderoso. Pense, Jane, Marisete. Este é um capítulo que sempre falou comigo, porque houve avivamento no templo de Salomão. No templo que Salomão construiu, aliás, não era dele, ele fez para Deus. Eu não estou falando do templo de Salomão lá de São Paulo, da Igreja Universal, não. Ali também é uma bênção. Mas eu não estou falando dali, que fica no Brás. Eu estou falando do templo que Davi não pôde construir, porque as mãos de Davi tinham sangue de Urias, sangue inocente. Mas o filho Salomão, eles acumularam uma riqueza para construir o templo, a igreja do louvor. E quem era o levita era Asaf, o maior levita do templo em todos os tempos. Asaf. O Asaf, quando começava a cantar e a tocar, a glória de Deus manifestava no templo. Tá vendo que Deus não ouve o louvor de qualquer pessoa? Olha, mais alguém mandando ali uma oferta. Lívia Moura, aleluia. Deus abençoe, filha. Você é participante do meu ministério. Professora amada. Então, irmãos, Asaf
Olha o nome do maestro. Quando começava a cantar e a tocar, a glória de Deus manifestava. Porque ele era um homem tipo Abacuque, coração limpo, lábios puros, sinceridade, organização no momento do louvor para Deus. Louvor perfeito, né? Não é qualquer louvor. Não é samba no altar, não, viu? É música, é hino de adoração sincera. Não é sambão, pagodão, não. Davi, quando ele pegava também a harpa, a melodia era penetrante nas almas, a ponto de expulsar demônios do corpo do rei Saul. Asaf tinha unção no louvor, porque ele cuidava da sua vida espiritual, como levita. E este capítulo 7 de 2 Crônicas nos fala da glória que manifestava lá no templo que Salomão construiu para Deus. Olha quem chegou ali, um Asaf. Asaf, Teresa Oliveira, ela e o esposo são verdadeiros Asafes. Mas missionário, explica isso para nós. Vou explicar. A unção que estava sobre Asaf está sobre a pastora Teresa Oliveira. José Teles, quando ele canta, a igreja geme. Por quê? Porque é um Asaf. É o espírito do homem Asaf? Não. É a unção, a mesma unção, a mesma valorização. O nosso departamento de louvor da sede e da catedral são formados por verdadeiros Asafes. Tem o espírito do louvor perfeito. Quando cantam, a glória desce. Quarta-feira passada, agora mesmo, à noite lá na sede, quando aquele grupo cantava, a glória manifestava. Eu estava lá no gabinete, antes de subir, estava sentindo o toque de Deus. E mesma coisa é na catedral. A Aline, toda a equipe ali, as meninas, filhas da Jane, começa a cantar, a glória desce. Por quê? Porque é a mesma unção de ontem, ela é para hoje, até o arrebatamento da igreja. Você nunca tinha ouvido falar sobre Asaf, não é? O maior levita de todos os tempos, do templo de Salomão, que apresentava melodias ungidas. Tinha pagodão não, tinha samba no altar não, tinha sujeira no altar não, para aparecer, ou vender CD, ou vender DVD, ou vender comércio pela adoração, não. Tinha esse negócio de ir para um show evangélico e cobrar ou cantar numa igreja, não, não. Asaf era de Deus, rapaz. Asaf tinha o que o mundo hoje precisa. Então leiam o capítulo de número 7 de 2 Crônicas. Olha o versículo de número... Todo ele é poderoso. De número 17. Assim, Salomão acabou a casa do Senhor de construir. E a casa do rei, casa pastoral. E tudo quanto Salomão intentou fazer na casa do Senhor e na sua casa, casa pastoral, perpetuamente o efetuou. Tudo que veio em revelação para Salomão, para Davi, como deveriam construir o templo, eles efetuaram. Eles realizaram o melhor na igreja, o melhor para a casa de Deus. E todo pastor que pensam assim,
o melhor para a igreja, o melhor para Deus, sua casa e família também viverão o melhor. Se você cuida só da sua casa e esquece a casa de Deus, você é um anátema. Cuida primeiro da obra do Senhor e Ele cuidará de ti. É a palavra? Se não sabes governar sua casa, como saberá governar a casa de Deus? Tanto no sentido físico como espiritual. Tem pastores por aí que tem palacetes e chega na igreja, uma igreja acabada, derrotada fisicamente. Deus vê. Igreja pintada de preto, sai dela, povo meu. Foge destas Babel e Babilônia. Igreja tem que ser iluminada, bonita. Aí vem esta vaidade do homem para entristecer o Espírito do Senhor. Sai dela. É o que eu te digo com muita autoridade para te dizer. Então a Bíblia está dizendo: e o Senhor apareceu de noite a Salomão e disse-lhe: ouvi a tua oração. Ouvi. Em poucas ocasiões, Deus falou que ouviu a oração de alguém. Que o Espírito Santo possa ouvir e ver sua obediência, sua oferta de amor, seu hino cantado com toda a alma, que você tenha certeza que a oração subiu. Porque quando a oração sobe, Deus coloca a escada para a resposta vir, como aconteceu na oração que fez o grande avivalista Jacó. Não é toda oração que Deus ouve não, viu? Pedi, pedi e não recebestes. Repito, pedi, pedi e não recebestes, porque pedistes mal para gastar com as vossas vaidades, prazeres. Deus conhece o pedido sincero da mãe, da esposa, do marido, do pastor. Tem oração que não passa do telhado. Oração de vaidade, de carnalidade, de ganância, de disputa. Deus não ouve essas porcarias de oração, não. De querer aparecer, disputa dentro da igreja. Deus não ouve isso, não. Pedi, pedi e não recebestes, porque pedistes mal para gastar com os vossos prazeres. Jesus uma vez falou um assunto tão sério. Atenção para o assunto que ele falou. Quando vieres ao altar para entregar a sua oferta e lembrar que o teu irmão tem alguma coisa contra você ou você contra ele, volta lá, acerta a sua vida com ele ou com ela e apresenta para Deus receber a sua oferta. Tá pensando que você sai brigado de casa com a mulher, com o filho, com a filha e vai para a igreja? Deus não te ouve, não. Deus não recebe sua oferta também, não. Acerta primeiro. Peça perdão. O orgulho e a vaidade talvez não deixem você pedir, mas rompa com esta natureza satânica, com esta natureza adâmica. Volta, peça perdão e oferece ao Senhor seu louvor, seu dízimo, sua oferta. Foi Jesus quem falou.
Estão vendo que não todo dízimo, nem toda oferta, nem toda oração Deus ouve? Eu sou um pregador de avivamento. Para você receber a luz do Espírito. Então vamos lá à palavra. E o Senhor apareceu de noite a Salomão e disse: ouvi a tua oração. 2 Crônicas, capítulo 7. E escolhi para mim. Deus foi quem escolheu. Para mim este lugar de sacrifício. O que é o lugar de sacrifício? Vou lhe dizer. É a mesa preparada da Santa Ceia, onde você celebra o sacrifício da cruz. Jesus falou: fazei isto em minha memória. O lugar do sacrifício. Simbolicamente nós apresentamos a Deus no dia da Santa Ceia do Senhor. A igreja, o altar, se você ministra a Santa Ceia, é o lugar do sacrifício. E participa dele, né? E a Bíblia diz, o versículo seguinte: se eu fechar os céus, Deus falando do poder que ele pode ou não pode ministrar sobre nós para entrarmos pela porta. E se eu cerrar os céus, porque ele está no controle, e não houver chuva sobre a terra, e ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, e enviar peste no meio do meu povo. Misericórdia. Misericórdia, né? Tá vendo que a gente precisa de avivamento? Aí veio o versículo seguinte do grande avivamento que aconteceu quando inaugurou-se o Templo de Salomão e a glória de Deus manifestou pelo louvor perfeito que saía dos lábios de Asaf, o maior de todos os levitas que a Bíblia revela. E se o meu povo, Deus falando, se o meu povo, tem pastor que fala meu povo, não! Tem pastor que diz minhas ovelhas, picareta. Tem pastores que dizem meus obreiros, malandro, que é para dominar as pessoas. Não, não. O governo de Deus é teocrático. Grave, você nunca ouviu esta palavra. O governo de Deus é teocrático. Livre-arbítrio, pronto. Não é para colocar cabresto em ninguém. Não é para dizer meus pastores, meus obreiros, minhas ovelhas, meu grupo, meu conjunto. Não! Você não tem nada, ô miserável pecador. Tudo é dele, por ele e para ele. Tem um malandro aí que chega e diz, minhas ovelhas, nunca doutrinou ninguém, nunca ministrou sobre ninguém, arrancando ovelhas de aquários, pescadores de aquários. Vai evangelizar aonde as ovelhas não conhecem, aonde as pessoas não conhecem Jesus. Hoje tem esse demônio aí, pegando ovelhas de outros apriscos, roubando o dízimo, a lã e o leite de ovelhas que foram zeladas por outro pastor que amou as ovelhas. Aí vem um malandro e implanta palavras que lhe favorece,
Sai dela, povo meu, examine, julgue. Quando você vê um pastor falando, meus obreiros, minhas ovelhas, minha igreja, é tudo dele. Vê se Salomão falou isso. Somente Jesus quem falou, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, voltar ao primeiro amor, humilhação, e orar, humilhar e orar, e buscar a minha face, a face de Deus. Sabe o que é um verdadeiro adorador? É aquele que busca a face de Deus, para que os seus olhos sejam como os olhos dele. Seus lábios, seus ouvidos, sua face tenha o amor que ele expressa por nós e através de nós. Se buscar a minha face, só pode buscar a face do Senhor quem é um avivalista, é um adorador. Faz a obra para Deus e não para o seu bucho faminto ou guloso. Jesus falou, tive fome e não me destes de comer. Quando foi isso, Senhor? Quando fizeste a um dos meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus. Olha como a oração sobe, hein? Como subiu a oração de Jacó em forma de uma escada. Eu ouvirei dos céus, estou lá em cima te ouvindo. Perdoarei os seus pecados. Só ele pode perdoar. Quando a ele nós confessamos, ou alguém que é de direito para confessar. Sararei a sua terra. Sabe o que é terra sarada? Família feliz, prosperidade, avivamento, união. Não colocando a culpa em ninguém, assumindo a culpa. Tem gente que põe a culpa em alguém. A Bíblia diz que Adão pôs a culpa na mulher. A mulher pôs a culpa na cobra. A cobra pôs a culpa no diabo. Assuma sua culpa e diz, minha culpa, minha máxima culpa. É isto que Deus quer. Neste versículo, se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar, confessar seus pecados, eu sararei a sua terra. Quando a Bíblia fala de terra aqui, fala aonde vivemos, com quem vivemos, o nosso pedaço, o nosso cantinho. Agora veja um versículo de número 15, se não me engano. 15. Agora. Este agora aqui não foi ontem. Este agora aqui é para agora. 6h29 do dia 22 de agosto. Pronto. Uma nova estação. Mas agora, sempre uma nova chance de uma nova oportunidade. Mas agora, viu Genilde, viu Libni, viu Iraci, mas agora estarão abertos os meus olhos e atentos meus ouvidos à oração, não de qualquer lugar, deste lugar.
Que adianta você ir para o monte orar tanto, hein? Passa a noite lá no monte orando, hein? O que adianta? Se você não obedece o altar, se você não obedece e ouve a voz do seu pastor, não participa da ceia, não é dizimista, não é ofertante, não é um adorador fiel, é em vão. A oração deste lugar, que Deus separou para te abençoar, neste lugar. Eu posso ir para o monte, orar? Posso. Eu posso orar na praia? Posso. Eu posso orar na mata, na beira do rio? Devo, sim. Na rua também, não tem problema. Mas a verdadeira oração que Deus levanta do trono é deste lugar, do templo, do altar, da obediência, da santidade, do louvor perfeito. Você já viu aquelas pessoas que oram tanto no monte, desce do monte, está preso na mão do diabo. Por quê? Porque a oração é no altar que te abençoa, é no altar onde você entrega dízimo e oferta, toma santa ceia, tem o sacerdote que te orienta. Quando você vê muita gente orando fora do altar de Deus, é porque está buscando outras vaidades espirituais. Eu conheci um obreiro que tinha 2 joelhos em cada perna. De tanto orar, os cotovelos dele tinham calo. Ele orava. Saía da oração, pecava. Em vão? Pensa um cabra que vivia no monte, lá em Minas Gerais. Monte de pedra orando. Mas descia do monte, pecava. Em vão. A oração que move Deus é a oração do altar, onde você adora a Deus, entrega dízimo, oferta, participa da ceia, tem o seu pastor que lhe orienta, que lhe ama, que prega a palavra para você. Agora estarão abertos meus olhos e atentos meus ouvidos à oração deste lugar. Por isso que você quer orar em casa? Ora. Quer orar no monte? Ora. Quer orar na praia, debaixo de uma mangueira? Ore. Mas não esqueça de orar no altar que te abençoa. Clama a Deus ali. Obedeça a voz que sai dali. Será que vocês entendem o que este evangelista de avivamento prega? Você tem que ter o seu altar. Malditos são os desigrejados. Que é isso, missionário? Sim. Porque ele desigrejou. Ele quis libertar-se do altar para viver uma vida solo. E não vai viver. Porque o salário da morte pela desobediência, o salário do pecado pela desobediência é a morte também. Será que vocês entendem? Tem que ter o altar. A mão que te abençoa, se for mão abençoada. Se for mão de ladrão, de bandido, sai dela, povo meu. A oração deste lugar. Porque agora, atenção para o versículo de número 16. Porque agora, Deus falando, eu escolhi e santifiquei esta casa, a igreja, o altar.
Eu não gosto de pregar em outros auditórios. Naquele cinema, naquele estádio, naquele galpão, não! O ambiente é outro ambiente. Eu gosto de pregar no altar, que é para Deus. Eu entrei na igreja Casa da Bênção lá de Embu das Artes, hoje completa 8 dias. Que presença gloriosa de Deus. Eu cheguei na Casa da Bênção em Juiz de Fora, que presença gloriosa de Deus. Em Brasília, ou em qualquer outro lugar. Às vezes você faz um evento, em um clube, em um auditório, fora da igreja. Parece que Jesus ficou do lado de fora. Às vezes você vai para uma reunião em um ginásio, porque ali é um espaço místico e misto. Parece que o Senhor fica do lado de fora. Porque o lugar que ele abençoou foi o lugar que ele marcou e ele determinou. Vamos fazer uma reunião em tal estádio de futebol. O povo vai. Mas parece que aquele culto não foi recebido por Deus. A gente faz, a gente vai. Mas quem é espiritual sabe o que eu estou falando. Existem lugares marcados por Deus para ser o escritório de Deus na terra. Primeiro Adão fechou o jardim do Éden. O segundo Adão abriu muitos escritórios na terra. Teipache andecais, a obra dele, por ele e para ele. Então diz assim, porque agora escolhi e santifiquei esta casa, para que o meu nome esteja nela perpetuamente. Você entende o que é a palavra perpetuamente? Vocês entendem o que é a palavra perpetuamente? Você entende? O desigrejado, como a Bíblia é desigrejado. Ah, mas eu saí por causa de problemas aonde não tem. Volte antes de você morrer, viu? Senão sua alma vai para o Hades. Eu escolhi e santifiquei esta casa, para que o meu nome esteja nela perpetuamente. E nela estarão os meus olhos. Ó, que coisa, rapaz. Deus vê você orando na igreja. Ah, mas Jesus orava no monte. Os apóstolos oravam no monte. Sim, mas veja onde Jesus sempre estava orando. Aleluia. Na igreja ou nas sinagogas. Sou contra ninguém orar no monte, não. Já orei muito em monte. Mas é na igreja que temos que orar, dizimar, a chamada casa de sacrifício. Agora escolhi, santifiquei esta casa, para que o meu nome esteja nela perpetuamente. E nela estarão fixos meus olhos. Que coisa linda. E o meu coração todos os dias. Que maravilha, rapaz. Olha, irmãos, você ama Jesus? Você quer ser chamado de avivalista? Ou de cidadão do céu? Ou de bem-aventurado? Leiam
Isaías capítulo 53. Mande a oferta de R$ 53 de avivamento para mim continuar aqui. E por favor, a você, leiam também 2 Crônicas capítulo 7. Entendeu? Missionário Daniel de Oliveira, eu discordo do Senhor com o Senhor, porque nós somos o templo do Espírito. É lógico. É o templo espiritual ligado com o templo físico. O altar físico atrai a glória do altar espiritual. Você tem que ter o seu altar. Você tem que ter o seu pastor, entregar a oferta e o dízimo nas mãos dele, adorar a Deus ali, porque os olhos dele, o coração dele, a alma dele está perpetuamente naquele lugar. Eu sou um pregador de avivamento e palavras originais. É fácil de compreender. Eu quero que vocês compartilhe esta mensagem. Se você quiser tirar esta mensagem do programa e mandar para os seus, faça isso. Esta é uma mensagem que eu sempre prego quando Deus manda pregar. A bênção, a originalidade, é a presença de Deus perpétua no templo, na igreja, no lugar de oração, no solo sagrado, na terra santa. Tira as sandálias dos teus pés, ó Moisés, porque o lugar que você pisa é terra santa. Não, missionário, Deus está em todo lugar. Amém. Mas ele falou aqui que ele estaria naquela igreja perpetuamente, que representa todas as igrejas aonde nós adoramos a Deus. Às vezes você ouve tanta historinha errada, antibíblica. Sabe o que o evangelista João falou? O espírito do anticristo já está entre vós. O que é o espírito do anticristo? É todo aquele que é contra a legitimidade do que Deus determinou. O espírito do anticristo não é um homem de chifre, não é um homem diferente. Às vezes, na palavra que não é verdadeira de muitos. É contra a Bíblia, é contra Cristo, o sofredor, é contra a salvação. Deus me colocou aqui, patrocina-me, para que eu continue esta missão de levar o evangelho do reino a toda criatura. E atenção, povo da cidade linda de Senhor do Bonfim, que devem estar me ouvindo, né? A Casa da Bênção chega aí, em Senhor do Bonfim, na rua José Bonifácio, bairro São Jorge, próximo à rodoviária, dia 30, número 28, com o pastor Antônio Correia, tá bem? Deus abençoe cidade de Senhor do Bonfim e toda esta região. Dia 30, a inauguração da Casa da Bênção, aí no bairro São José, na rua José Bonifácio. Coloca o hino aí do avivamento, porque este mês, pensa no mês que o Espírito Santo ferve dentro deste veterano evangelista locutor.
nuvem de glória e a coluna de fogo descenda. Chegou o tempo, novo momento, chegou a nova estação. Chegou um novo tempo, novo momento, chegou a nova dimensão. Eu te agradeço, meu Deus, pela quarta-feira passada de avivamento, pela sexta-feira hoje, onde o Senhor derramará sobre nós uma taça de avivamento geral, quebra de maldições. Eu abençoo sábado amanhã, 12 horas de oração, louvor e palavra de Deus na Catedral da Bênção. Eu abençoo poderosamente o domingo a escola de profetas. O Senhor já mandou eu pregar amanhã, aliás, domingo, sobre 2 Crônicas, capítulo 7, a mesma mensagem. Porque há nesta mensagem uma força reveladora deste lugar. Eu abençoo a multidão, ou as multidões que estarão hoje, que estarão domingo, sábado, na catedral. Católicos, evangélicos, espíritas, em busca da água limpa e da palavra original. Eu abençoo em nome de Jesus. Também todos os dizimistas e ofertantes que pregam a verdadeira palavra através da minha voz. Dê a eles uma bênção de prosperidade espiritual, que é muito mais importante do que a prosperidade material. A material é boa? É. Mas a espiritual é eternidade. Aleluia. Abençoa todos os dizimistas e ofertantes. Abençoa todos que respeitam e amam o altar e a placa da igreja que o apresentou Jesus, que nós temos que honrar, respeitar e transmitir, porque conhecemos aquela fonte. Pai, abençoa todos os nossos ouvintes, aqueles que estão colocando água sobre o rádio, peças de roupa, carteiras e objetos. Traga a este povo a Catedral do Avivamento, hoje, ou sábado amanhã, ou domingo. A tua bênção nos envolva. Ó Deus, eu abençoo a todos. Eu oro pelo Brasil, porque são tantas pessoas que me acompanham neste torrão brasileiro. Eu oro, meu Deus, pelo estado do Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Goiás, Piauí, Mato Grosso, Distrito Federal. Eu oro, meu Deus, pelo estado do Amazonas, Acre, Rondônia, Roraima, pelo estado do Pará, pelo estado do Maranhão, pelo estado do Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Bahia. Oro pela minha querida Minas Gerais, pelo Rio de Janeiro, estado do Espírito Santo também, São Paulo.
Que a mão do Senhor abençoe o Brasil. Que este povo que me ouve possam ler, decorar Isaías capítulo 53. Segunda Crônicas, capítulo de número 7, dever de casa. Que todos que me acompanham recebam o que eu recebi do Senhor, avivamento. Porque eu ainda tenho aí a semana que vem para falar, pregar, transmitir o que o Senhor me transmitiu. Abençoa a todos, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Eu quero pedir a vocês, de todo o meu coração, compartilhe este programa. Se você quiser extrair só a mensagem que eu preguei para divulgar, faça isto também. Compartilhe. Pregue o Evangelho. Em nossa geração, nós temos que dar frutos dignos de arrependimento. Você conhece um desigrejado? Ore por ele. Traga para o altar de Deus. Tá bem? Escrevam. Eu quero e preciso de avivamento. Rita, Deus te abençoe. Lenice, Dalva.